3. 2 vezes por semana leciono francês em casa de Dona Zélia. Chego às 9 horas em ponto, toco a campainha, cumprimento a empregada, atravesso o jardim, entro na casa e sigo até a sala onde Aristides me espera, dissimulando bocejos. É um menino pálido e feio, com orelhas grandes e olhos pisados. Esforça-se por decorar as lições, forma frases com dificuldade e nunca sabe as regras gramaticais. Aristides, preste atenção. Repito essa ordem vezes sem conta. O menino está sempre distraído, o pensamento irradio. Muitas vezes Dona Zélia vem falar comigo à saída e pergunta do aproveitamento do filho. Trocamos algumas frases, despeço-me e sigo para outro endereço, para outras salas. Tenho sempre pressa ao me despedir de Dona Zélia. Acho-a nervosa e implicante. Deus me perdoe se minto muitas vezes a respeito do menino. Tenho a impressão de que se contasse da dificuldade de Aristides para as lições, ela o atormentaria de forma que eu teria remorsos. É uma mulher exigente ao extremo. O marido está sempre em viagem e sempre há novos empregados na casa. Penso que quase ninguém a suporta. Tive uma enorme surpresa quando cheguei à casa de Dona Zélia. Quem me abriu a porta foi uma criatura linda, a mais linda que eu já encontrei. Loura, diáfana, com pele de porcelana, aparenta apenas 15 anos. Cumprimentou-me gentilmente, acompanhou-me até a sala de aula onde Aristides cutucava o nariz. Pensei a princípio que ela era alguma pessoa da família que tivesse residido no estrangeiro, pois sua pronúncia denunciava acento estranho. Ao ver o meu espanto, contou-me num francês misturado com português que é filha da cozinheira da casa. — Como é seu nome? — perguntei ainda mais admirada. — Marie, disse-me a sorrir. — Você nasceu na França, Marie? — Nasci em Belgique. Viemos para cá depois da guerra. — Então vamos falar só em francês, respondi. — Sabe que ensino francês ao Aristides? — Sei, disse-me, mas falo muito mal. Falo um francês que ninguém entende. Sou da fronteira com a Alemanha. Falo dialeto. Ah! Ficamos sorrindo uma para a outra. Fitei a criatura imaginando o que a pobrezinha teria passado durante a última guerra. Muitas perguntas vieram à minha mente. Desejava saber tanta coisa, ao mesmo tempo pensei que ela não gostaria de lembrar, de tornar a falar em tanta tristeza. Vim ajudar minha mãe hoje. Vão receber gente para o jantar. A senhora conhece alguma pessoa que precise do meu serviço? Quero trabalhar, preciso ajudar a minha mãe. Pensei logo em nosso apartamento e a figura de Maria a enfeitá-lo. Como se adivinhasse meu pensamento, ela continuou. Sei fazer limpeza e entendo um pouco de cozinha. Só um pouco, minha mãe me ensinou. Seu rosto adquiriu um ar brejeiro, encantador. Ao mesmo tempo fez uma espécie de pirueta e ficou na ponta dos pés. Seu corpo movimentou-se para frente e para trás, para frente e para trás, equilibrando nos saltos altos. Sorrindo e fitando-me com seus luminosos olhos verdes. Que encanto, pensei. E que graça possui essa menina. Tive a impressão de que se eu não a contratasse no mesmo instante, alguém a me roubaria. Senti diante dela esse movimento de ternura, de proteção a um ente mais fraco, um desejo enorme de ampará-la, de apertá-la em meus braços e defendê-la contra todos os perigos. Continuei a fitá-la e a sorrir até ela perguntar novamente. Quer que eu vá trabalhar na sua casa? Tomei a lição de Aristides, depois fiz ditado, sempre pensando em Marie. Antes de sair, fui à cozinha e falei com a mãe dela. Contou-me que estava ali há um ano no Brasil. Contou-me que estava há um ano no Brasil. Nascera na Rumânia. Vivera na Alemanha, na Bélgica e fugira durante a guerra com o marido e a filha Marie. De repente, a cozinheira levantou os braços para cima, sussurrando. Ah, a guerra, a guerra. Contratei a menina para nossa auxiliar no apartamento. Não tive coragem de dizer que seria nossa empregada. À tarde contei a Norberto e expliquei-lhe que a mocinha era realmente linda. Norberto a princípio não gostou da ideia,
Alegou que empregadas bonitas só trazem aborrecimentos. Respondi-lhe que deixasse os aborrecimentos por minha conta, que a beleza de Marie só seria agradável aos nossos olhos. Tenho a impressão de que Liliana não tivesse morrido, seria parecida com Marie. Cabelos loiros, tez de porcelana e olhos verdes. Os olhos de Liliana eram azuis, cortou Norberto. Você mesmo dizia que era cor de violeta escura. Sim, azuis, somente às vezes quando ela ria e os olhos cerravam-se por causa do riso, pareciam verdes. Um dia em que ela estava com um casaquinho verde-mar, seus olhos pareciam da cor do casaco. Lembra-se de que até chamei sua atenção para isso? Lembro-me. Que bom se Marie fosse nossa filha, falei. Quero dizer, que bom se em vez de Marie tivéssemos aqui Liliana. E Liliana teria a mesma idade dela. Acho que Marie tem uns 15 anos, a mãe disse-me. Norberto não me ouvia. Recomeçou a ler o jornal e eu abaixei os olhos sobre o tricô. As agulhas de tricô iam e vinham entre os meus dedos. Marie tem 14, Liliana teria 12 se vivesse. Diferença de 2 anos, nem parece. Da mesma idade, da mesma altura, cabelos louros, olhos azuis. Era tão forte meu poder de imaginação que já estava desejando substituir Marie por Liliana. Confundiram-se as duas na mesma criatura, e enquanto o tricô se adiantava e as agulhas saltitavam entre os meus dedos. Marie, Marie. A menina chegou hoje, segunda-feira, às 8 horas em ponto. Trouxe uma maleta com alguns vestidos e disse: Bonjour, madame. Comprei vestidos cinzentos e aventais brancos bordados para Marie. Ela ri, experimenta os vestidos, torna a rir. Coloca o avental, puxa os cabelos para trás e murmura: Merci, muito obrigado. Quando voltei à hora do almoço, encontrei um pirão de batatas batido com creme e os bifes já temperados, prontos para a frigideira. Marie, você sabe cozinhar? Aprendeu com a sua mãe? Ela ri. Revoluteia para a cozinha e diz que sim. Sabe fazer pouca coisa. Oh, tão pouca coisa. Sorri com doçura e serve-nos o almoço delicioso. Tenho que me conter para não lhe dizer. Sente-se aqui, faz de conta que você é nossa filha. Quando voltei à tarde, Marie estava sentada no peitoril de uma das janelas, esforçando-se para limpar as vidraças. Vermelha e suada, esfregava os vidros com energia. Pedi-lhe que não fizesse. Vem um empregado da companhia de limpeza para fazer isso todos os meses. Pulando para dentro da sala, disse-me que terminara todos os serviços, então se lembrara de lavar os vidros. Marie vai embora todas as noites para a casa dos pais. Contou-me que residem num quarto onde há uma porção de estrangeiros recém-chegados, que não gosta de lá. Preferia ir só aos domingos e durante a semana residir conosco. Infelizmente, não há quarto para ela em nosso minúsculo apartamento. Vamos mudar de casa. Norberto mostrou-me hoje um anúncio. Desdobrou um recorte de jornal e deu-mo para ler. Anunciava um apartamento com 2 salas, um dormitório grande e um quarto para a empregada. Vê-lo-emos hoje mesmo. Marie precisa ficar todas as noites ao nosso lado. A mãe dela prefere que ela fique e só vá para casa aos domingos. É estranho ver esta menina, filha de pais pobres, com hábitos tão finos. Percebe-se ao asco... Não, você não leu que é difícil, não sei o quê. Não. É estranho ver esta menina de pais pobres com hábitos tão finos. Percebe-se o asco que sente pela habitação coletiva onde residem os pais. Quando vamos à feira, Marie e eu, toda a gente olha-a com admiração, segue-a com os olhos. Ela é tão bonita, tão delicada no trato, tão meiga, alguns feirantes perguntam se ela é minha filha. Parece-se um pouco comigo. Hoje respondi à vendedora de ovos que ela era minha sobrinha recém-chegada do estrangeiro. Marie corou de satisfação ao ouvir. Sábado passamos parte do dia fazendo os preparativos para a mudança. O apartamento novo cheira a tinta fresca. Enquanto Marie arruma as gavetas no móvel da sala de jantar, as outras coisas chegam e se amontoam nos cantos. A sala é grande, arejada, com uma vasta janela dando para a rua. Próxima à sacada há um recanto onde coloco minha mesa de costura e alguns livros. Temos 2 quartos bons que durante o dia transformam-se em salas de aula, com as camas divãs.
O quarto de Marie é próximo à cozinha, tão pequeno que mal cabe a cama, mas ela está contente. Filó chegou carregada por Norberto. Estranhou tudo e miou pelos cantos o dia todo. Por fim saltou para cima do refrigerador, e lá ficou de mau humor resmungando. Sinto-me cansada, os pés doem-me, e ainda há tanta coisa para arrumar, para fazer. Não houve tempo para pensar em preparar o almoço. Marie serviu-nos leite, pão e maçã. Sentei-me um pouco para descansar, e escrevo diante da minha mesa na sala de jantar. Vejo Norberto escolher lugares para dependurar os quadros. Marie auxilia-o e faz caretas para Filó, que ainda está zangada. Um sol bonito entra através da janela da sala e percorre a mesa, o chão, os móveis todos. Ouço a voz de Marie. Aqui fica bonito uma cortina, bege clara para combinar com as paredes azuis. Não acha, professor Norberto? Ele concorda. Medem a largura e a altura. Norberto toma notas no caderninho. Marie desce para comprar pão e algum legume para a sopa. Há um empório embaixo, na esquina. Ela traz o embrulho e conta que o dono do empório ofereceu o telefone para usarmos enquanto não se transfere o nosso. Estamos há uma semana no novo apartamento. Marie cada vez mais encantada em nos servir, e nós também em tê-la conosco. Os alunos vêm e vão. Às vezes temos aluno ao mesmo tempo, Norberto e eu, em nossas salas. Madre Teodora prometeu-nos novas horas de aula para o próximo ano. Falo-lhe com entusiasmo da nossa empregada Marie. Madre Teodora quer conhecê-la pessoalmente. Prometo levar-lhe a menina qualquer dia. Enquanto isso, a vida corre como um rio revolto. Estamos quase no fim do ano. São Paulo é hoje uma cidade enorme, cresce depressa. Temos que correr também para alcançar a cidade. Essa é a impressão que tenho ao ver a multidão aumentar sempre. Esqueço os escolhos e ensino Maria a falar português. Ela ri e aprende. Nossa filha Liliana está sempre presente, a todos os momentos. Essa lembrança é uma espécie de consolação, de suave lenitivo nos momentos difíceis. É o que nos leva para a frente levemente resignados. Nunca me esquecerei daquela noite em que perdi Liliana. Noite tão negra, parecia que nunca mais teríamos claridade. Era uma revolta, a subir e estrangular-me aos poucos. Era como se eu perdesse tudo. Tudo de mistura com o vazio e pior, o que eu sentia mais fortemente era a incapacidade de evitar esse horror, esse caos. Senti-me miserável, eu, uma partícula ínfima, dolorida da humanidade sofredora. Pensamentos soltos faziam-me girar como peão, dedos apertando-me o pescoço, sufocando-me com força. Norberto disse, você está histérica. Não, gritei. Estou magoada, ferida, quero morrer também, desaparecer deste mundo. Eu queria ter outro filho, tinha que ter, precisava conceber, urgia. Quando os médicos me examinaram e disseram não, odiava-os. Mentirosos, mentirosos. Pacientemente, Norberto me acompanhava a outro e mais outro médico. Eu a teimar, hão de ver, eles se enganam sempre. Lembrava fatos análogos. Você se lembra daquela amiga de Julinha? Lembrava, falava exasperadamente. Eles vão ver. O pensamento persistia, não o deixava escapar. Vou ter outra Liliana. E os anos varreram todas as esperanças. 8, 9, 10 anos, e outra Liliana não veio nunca. Quando me resignei de uma vez, vi diante de mim o rosto lindo de Marie, a lembrar a filha que perdi. Os olhos, o riso, os cabelos louros. Essa criatura apareceu para me consolar, acalmar minha saudade, minha dor incomensurável. O destino empurra-me docemente para esta menina. Contagia-me sua alegria, sua doçura, seu encanto. Marie, não me chame de madame, diga-me Dona Constança. Cintilam os olhos de Marie. Oh, Dona Constança, que bom chamá-la assim. Falei hoje às alunas Medeiros sobre a escola romântica e seus principais representantes no Brasil.
Nair respondeu logo à minha pergunta sobre os expoentes máximos do romantismo. As duas irmãs discutem muito, apesar de serem muito amigas. Ambas inteligentes e aplicadas, mas quando Nair gosta de um autor, Jovita diz logo o contrário e discutem sempre. Expliquei-lhes hoje que o romantismo perdurou a toda a literatura do século XIX. Jovita perguntou-me o significado do romantismo. Ouviu dizer que os poetas dessa escola literária eram pálidos, olheiras escuras, guedelhudos, pertinazes. Por quê? Em vez de responder, pedi à irmã que respondesse o que soubesse, pois a matéria já era conhecida e hoje é uma espécie de recapitulação geral. Prontamente, Nair deu as explicações. O romantismo foi o sentimentalismo, a fantasia da literatura. Jovita deu uma risadinha. Isso já sabemos, cita um tipo romântico. De livro brasileiro ou estrangeiro? É muito fácil. Macedo no Brasil, Macé na França. A ironia da irmã acentuou-se. Eu pedi autor romântico, não pedi um tipo de romance. A senhora está vendo, dona Constança? Jovita é sempre assim. Ela pediu um personagem? Nome de personagem ou de autor? Prontas para se engalfinharem na polêmica, aconselhei. Continuem a falar, mas não discutam, por favor. Você disse que a escola romântica é o máximo da fantasia. Quer dizer que as personagens são todas irreais e fantásticas? Nem sempre, mais ou menos são. Um dos heróis de Victor Hugo foi Quasímodo. Não foi um ente mais irreal do que real? Então, não existem Quasímodos em toda parte? Isso não é exemplo. Você disse mais ou menos. Isso não é resposta. Um livro não pode ser mais ou menos fantástico, mais ou menos sentimental. Ou é ou não é. A senhora vê como argumenta essa minha irmã? Cite outro. Jocelyn. Cite aqui no Brasil, quero aqui. Casemiro de Abreu, Gonçalves Dias, Castro Alves, todos pertenceram à escola romântica. Assim continuaram até o fim da aula. Saem amigas de novo. Penso em Marie. Quero que ela estude e cultive o espírito. Mais tarde, dar-lhe-ei aulas de literatura. Encontro Marie com os olhos vermelhos de tanto chorar. O que aconteceu, Marie? Está doente? Um realejo toca na rua uma canção melancólica. Ao ouvir a música que sobe da rua para esse terceiro andar, Marie começa a chorar de manso e seu choro é uma tristeza infinita. Acaricio-lhe a cabeça inclinada. O que é, Marie? Conte-me por que está chorando. Aconteceu alguma coisa? Seus pais? Como uma torrente impetuosa, ela começa a falar e escuto-a. Conta-me que o homem que vive com sua mãe não é o seu pai, é padrasto. É um homem esquisito, meio turco, meio grego, meio misterioso. Conversa em voz baixa aos domingos com a mãe, e quando Marie se aproxima, imediatamente mudam de assunto. O padrasto olha-a muito, examina-a da cabeça aos pés e quer que ela se enfeite. Diz que ela é bonita, mas não sabe aproveitar a beleza. Aconselha-a a fazer permanente nos cabelos, passar batom nos lábios, a se tratar. Marie, ao contar-me, sente calafrios, diz que detesta o padrasto. Só de me falar tem as mãos trêmulas. Tomo-as nas minhas e sinto-as frias. Pobre menina, penso, que destino espera? Implora-me entre lágrimas para que nada conte a Norberto. Desejo saber por quê. Sorri ainda em pranto, segreda-me. Não vale a pena. Minha mãe é tão infeliz. Aconselho-a a não passar mais os domingos na casa da família, propondo-lhe ir algumas horas durante a semana visitar a mãe, em casa de Dona Zélia. Ela sorri um tanto animada e noto certo brilho em seus olhos verdes. Recomeça a trabalhar e vou para a sala de jantar onde leio alguns escritos dos alunos. Logo mais, ouço-lhe a voz cantarolando. Esforço-me por esquecer o que ela sofre com o padrasto. Não posso. Os escritos dos alunos tornam-se confusos e vejo minha menina sofrendo. Revolto-me, vou contar tudo a Norberto. O que Norberto poderá fazer? Que temos nós com essa menina estrangeira, refugiada da guerra? Recalco os pensamentos e sigo adiante, esforçando-me por continuar meu trabalho. Chega sábado chuvoso.
A água corre pelos beirais e faz torrentes nos bueiros. Observo Marie atentamente. Seguirá meu conselho ou dormirá na casa da mãe? E o padrasto, que a examina como se ela estivesse à venda? Sigo-a com os olhos. Reparo no rosto, está pálido. Não canta enquanto lava a louça na cozinha. Está triste. Tenho vontade de falar. Não vá, Marie, fique conosco. Você pode visitar sua mãe, mas não fique para dormir. É como um perigo que se aproxima. Quero salvá-la, protegê-la, defendê-la. Fingindo não lembrar o que ela me havia contado, vou à cozinha preparar a salada para o almoço. Meu coração bate forte a todo momento. Preciso dividir essa aflição. Contarei tudo a Norberto. Marie, bata o molho para a salada, por favor. Sim, senhora. Depois, está chovendo muito, um dia muito feio. Corto a carne para os bifes. É tão bom ficar em casa nos dias de chuva, não é, Marie? Hoje não tenho lições, vou passar a tarde lendo um livro. Ela bate o molho. Se eu ficasse em casa, punha discos na vitrola. Quero dizer, se eu tivesse vitrola em casa. A patroa de minha mãe tem discos bonitos. Eu sei de cor. A senhora conhece Bárbara? Rindo e batendo o molho. Muito bonito mesmo. E que cabecinha você tem para decorar tudo? Sabe mais? Só isso, responde fazendo uma pirueta graciosa. O molho está pronto. Quer que eu frite as batatas? Hoje vou lá aprender o resto. Vou escrever para não esquecer palavra alguma. Hoje? Você vai à casa da sua mãe hoje? Pergunto quase sufocada. Vou à casa da patroa da minha mãe. Fico lá até a noite para aprender a canção. Começa a fritar as batatas. E depois? Pergunto em meio ao ruído da frigideira como se da resposta dependesse minha tranquilidade. Vou ao cinema com uma amiga e amanhã vamos dar um passeio fora da cidade. Vai ser muito bom. Coloco os bifes na frigideira, a gordura salta atingindo-me os braços. Nem sinto a picada das queimaduras. Quero esquecer toda aquela conversa. Que tenho eu com esta menina? A mesa está pronta, Marie? Sim, senhora, o professor já chegou. Ouço o ruído da porta abrindo e fechando. Vou para a sala e vejo Norberto sentado olhando o centro da mesa onde Marie colocou um ramo de cravos. Que surpresa, Marie! Onde comprou esses cravos tão lindos? Na feira. Quis fazer uma surpresa escondida à senhora e só coloquei agora na mesa. Ouvi o professor dizer no outro dia que adora cravos. Norberto sorri e agradece a gentileza. Quase ao mesmo tempo tivemos a mesma ideia. Vamos convidá-la para comer conosco à mesa? Ela é educada, correta, por que não? Quando ela volta com a salada, Norberto diz: Por que você não almoça aqui na mesa ao nosso lado? Não se admirou como eu esperava. Corou de leve e muito graciosamente respondeu: Eu? Ah, com muito prazer. Tirou o avental, levou-o para a cozinha, lavou as mãos e voltou encantadora, de mocidade e beleza. Senta-se a um lado da mesa. Não se perturba, parece que já esperava o convite. Começamos a comer enquanto a chuva bate na vidraça. Como é mesmo aquele verso, Marie? Diga para o professor ouvir. Com a maior naturalidade, ela fala sobre a chuva em Brest e termina com uma graça inimitável. Tout simplesmente de nuage. Lembro-me dos contos de fada em que mendigos transformavam-se em príncipes e pobres borralheiras em princesas. Marie serve-nos o café e depois toma-o com ar sonhador olhando a chuva lá fora. Parece esquecida da nossa presença. Penso que com essas guerras e essas gentes que chegam a toda parte da Europa em busca de um mundo mais tranquilo, talvez os contos de fadas se repitam. Quem sabe Marie vem de uma grande família? Examino-lhe as mãos delicadas, bem feitas, de dedos compridos e unhas cor-de-rosa. Quem será? Então, depois de terminar a limpeza, posso sair, dona Constança? Ao ouvir-lhe a voz suave, volto a mim dos devaneios. Quase respondo sim, princesa. Marie tira os pratos, vai sacudir na cozinha a toalha de mesa. Volta, guarda tudo depressa, depressa. Ouço a água da chuva a cair lá fora, a bater de leve na vidraça. Começo a escrever. Estou mais tranquila. São simplesmente nuvens que passam, muito leves como flocos de algodão. Não pesam no céu nem na terra.
Marie continua a sair aos sábados, voltando às segundas-feiras de manhã muito cedo. Nunca mais se queixou dos fins de semana, nem do padrasto. Ouço-a cantarolar todos os dias. Mergulho meus pensamentos no trabalho. Hoje no colégio, Madre Teodora conversou longo tempo comigo, com uma serenidade de que só ela é possuidora. Falou-me de vários assuntos. Contei-lhe de Marie, do horror que ela tem ao padrasto. Depois falamos do adiantamento das classes, das alunas aplicadas, dos exames que se aproximam e da recapitulação geral que pretendo fazer. Despedi-me e voltei ao apartamento. Norberto estava no escritório com 2 alunos que está preparando para o curso científico. Fui para a cozinha. Vi Marie chorando outra vez. O que aconteceu, Marie? Entre 2 soluços, contou-me que não pode mais suportar esses horríveis sábados em casa do padrasto. E sua mãe? Pergunto-lhe. Conte-lhe tudo. Diga que assim você não irá mais lá. É preferível ficar aqui. Levarei você ao cinema todos os sábados. Passearemos pela cidade, mas não vá aos sábados para dormir. Seu pranto inquieta-me. Seu padrasto fez alguma coisa? Fale-me. Podemos auxiliá-la. O professor procurará o juiz de menores. Temos um amigo advogado que nos poderá aconselhar. Não ouvi Norberto acompanhar os alunos até a porta. Só o percebi quando ele entrou na cozinha e pediu o almoço. Ao ver a cena, perguntou o que havia. Num choro dolorido, Marie contou-lhe tudo. Falou que o padrasto tem um quarto alugado num porão da rua Helvétia, para onde a mãe vai todas as noites depois do serviço em casa dos patrões. Que aos sábados, quando Marie diz que vai dormir com uma amiga ou vai ficar em nosso apartamento, o padrasto zanga-se, começa a beber e ameaça. Ameaça de mandá-la de volta para a Europa, sozinha, e ela não quer. Quando ela pede que não a envie outra vez para a Europa, ele começa a rir, acaricia-lhe o rosto e obriga-a a dormir com eles no mesmo leito. Diante dessa enormidade, Norberto e eu fitamo-nos estarnecidos. Na mesma cama? Ela fica muito vermelha e explica que o leito é largo, dá para os 3, mas ela não gosta. Detesta o padrasto, acha-o horrível, asqueroso. E sua mãe o que diz? Pergunta Norberto. Não defende você? Ela tem medo dele. Um dia ela ficou a meu favor e ele bebeu tanto que bateu nela. Amanheceu toda ferida. Qual a profissão do seu padrasto? Onde ele trabalha? Não sei, responde Marie. Às vezes sai de manhã e só volta tarde da noite. Às vezes fica o dia inteiro deitado, fumando e conversando com um amigo, um muçulmano sujo com uma cicatriz no rosto. Ele é bandido. Os 2 são bandidos. Aos sábados e domingos, o Vaca bebe e bate na minha mãe. Quem? Pergunto sem compreender. Meu padrasto chama-se Vacalópolis. É grego, mas todos o chamam só de Vaca. Ele bateu em você alguma vez? Pergunta Norberto sem responder à pergunta de Marie. Não, em mim não. Eu já disse que se ele encostar a mão em mim, vou à polícia e conto tudo. Só tenho 14 anos e não sou filha dele. Imagino cenas indescritíveis. Pergunta a Norberto o que podemos fazer por essa criaturinha infeliz. O padrasto deve ser um explorador de mulheres. Marie, uma pobre criança. Sinto impulsos de contar tudo ao juiz de menores, tirá-la das garras do abutre. Mais tarde, a sós com Norberto, traçamos um plano. Uma criatura linda, com quase 15 anos, inocente, a mãe inútil e covarde para protegê-la contra o padrasto, um caftem sem escrúpulos. Se não tomarmos uma providência, o futuro de Marie será bem triste, sem remissão. Sinto curiosidade por saber tudo. Peço-lhe que me conte como viveu na Europa, o que sofreu na guerra. Nessa mesma tarde, ela conta o êxodo de toda uma população, o irmão preso como refém, ela assistindo à morte do irmão na estrada, juntamente com outros rapazes. Ela chora, e eu começo a chorar também. Que idade tinha o seu irmão? 18 anos. E você? Quase 10. Vi tantas mortes, tantos horrores, dona Constança. O suspiro vem do fundo do peito. Enxuga o suor da testa e dos lábios, e continua.
Vi mortes, incêndios, massacres, injustiças, bombardeios. Meu irmão não fez crime algum, pode acreditar. Apareceu um oficial alemão morto e o chefe disse: quero 5 rapazes para morrerem no lugar dele. Se até esta tarde não aparecer o assassino, 5 morrerão fuzilados. Meu irmão foi um deles. Mataram os 5 na nossa frente, na estrada. Minha mãe gritou: assassinos! Vi bombas caindo, aldeias abandonadas, inimigos por toda a parte. Vi crianças esmagadas por gente que fugia, meninos pequenos perdidos no caminho chorando. Oh, que coisa horrível só de lembrar! Cubro os olhos com as 2 mãos. Suplico que não fale mais, por favor. As lágrimas caem pelas faces de Marie. Choro também, quase em desespero. Preparo-lhe água com açúcar e um pouco de vinho do Porto. Ela toma o copo e diz merci, uma porção de vezes, engolindo lágrimas. Mistura palavras do dialeto que eu não entendo. No auge da descrição, ouço expressões desconhecidas que nunca ouvi. Não lembre mais, por favor. Você está num país onde não há esses horrores. Fique tranquila. Enxugue essas lágrimas. Não lembre mais, minha filha. Sinto pena infinita dessa criatura tão jovem que já tem passado. E um passado terrível. Minha voz está trêmula. Ela bebe a água devagar, inclinando a cabeça para trás. Vou de um lado a outro. Tomo também água açucarada. Ela sorri. Eu não quero lembrar. É sem querer que começo a chorar. Meu irmão, coitado, era tão bom. Minha mãe quase enlouqueceu de dor. Não pense mais. Olhe, vou ligar o rádio. Vamos ouvir música. A música de um samba invade a sala. A menina continua muito séria a princípio. Depois começa a rir. Todo o seu rosto adquire um tom alegre de felicidade. Começa a cantarolar e bambolear os quadris ao compasso da música. Fica vermelha e grita de susto. Olhe, me perdoe. Esqueci-me que tenho tanto serviço para fazer. Já vou para a cozinha. Deixa a sala. Enquanto eu me sento diante da máquina de escrever, preciso passar a limpo uma conferência que Norberto pronunciará no colégio. Meus dedos batem automaticamente o teclado e nem sei o que escrevo. Sigo com o pensamento a pobre menina que na cozinha da minha casa descasca as batatas para a sopa. Uma criança de 10 anos que sofreu o horror da guerra é uma criança diferente de todas as outras. Que sentimento de revolta e ódio não subsistirá no fundo do seu coração? A mocidade esquece depressa, é verdade. Com que facilidade ela transformou o pranto em riso, ao ouvir a música de dança. Mas no fundo do seu subconsciente há de haver muita revolta, muita dor latente. Termino o trabalho à máquina e preparo a lição que darei para a 2ª série amanhã. A reação contra o romantismo juntamente com a escola filosófica ou a escola realístico-social. Estaco as mãos no ar e continuo a pensar em Marie. A confiança no gênero humano nunca mais poderá voltar ao coração da adolescente Marie, diante da lembrança do que sofreu. Vejo-a sentindo a velha de experiência e de vida. Passaram-se alguns dias. Sábado, Marie falou com a mãe em casa de Dona Zélia. Disse que essa noite não iria ao quarto da rua Helvétia, voltaria para dormir no apartamento. Contou-lhes que a mãe não gostou dessa resolução e que o padrasto exigira a presença dela no quarto. Então mentira, dissera que esperávamos visitas e precisávamos dos seus serviços em casa. Cada sábado que se aproxima, sinto um peso na cabeça, como se dependesse de nós o futuro desta menina. Hoje é quinta-feira, Marie diz que não vai, pretende sair e visitar a mãe e explicar por que não vai. Sonho à noite que seu padrasto vem raptá-la. Ouço gritos, como um pesadelo. De manhã vou à porta da cozinha, espio e vejo-a fazendo café e cantando. Tranquilizo-me. Telefonaram várias vezes da casa de Dona Zélia. A mãe exige que ela vá, a situação está tensa. Marie passa o dia chorando, quer resistir aos chamados insistentes. Eu disse a Norberto que falarei à mãe de Marie e explicarei tudo. Se a menina prefere não ir, por que a forçam? Norberto acha que não devo interferir, e sim esperar. Ficamos indecisos, mas quando a menina recebeu outro chamado por telefone e começou a chorar de novo, resolvi. Chamo um táxi e vou à casa de Dona Zélia. Toco a campainha, a empregada diz-me que a dona da casa saiu.
Pergunto pela cozinheira, e é com ela que desejo falar. A copeira fita-me. A senhora está falando de Romena? Há dias que deixou o emprego, não sabemos onde ela está. Volto para casa e encontro Marie escolhendo quisandálias para o vaso grande de terracota. Você sabia que sua mãe deixou a casa de Dona Zélia? Não trabalha mais lá? Marie empalidece. Creio que é engano, Dona Constança. Ontem ela me telefonou e estava lá. Ela enganou você, mentiu-lhe. Disseram-me que há dias ela deixou o emprego. É estranho porque não lhe disse que ia deixar a casa de Dona Zélia. Marie não soube explicar. Vi que ficou perturbada e a todo momento vinha perguntar-me o que significaria tanto mistério. Passou-se o domingo. Marie saiu com uma amiga e voltou à noite. Ficamos tão satisfeitos ao ouvir-lhe os passos na cozinha que lhe oferecemos refrescos, frutas. Conversamos longamente a respeito do filme que assistira. De repente falou qualquer coisa acerca do padrasto e eu disse-lhe: ele faz lembrar uma ave de rapina, um abutre. Explico-lhe o que quer dizer abutre. Ela riu com gosto. Rimos com ela. Norberto disse-lhe que pode ligar o rádio quantas vezes quiser. Rapidamente ela lavou os pratos e os copos e foi sentar-se ao nosso lado na sala. Ouvindo música, ficou folheando uma revista à luz da lâmpada da mesa, até que seus olhos cerraram-se de sono. Quando se despediu e foi para o seu quartinho, voltou de repente e, introduzindo a cabeça pela porta entreaberta, perguntou com uma graça de que só ela é capaz: como é mesmo o nome do meu padrasto? Vacápolos Abutre? Hoje saí cedo e fui ao colégio falar com a madre Teodora. Pediu-me para dar aulas por 2 semanas, das 9 às 10 horas, para a classe da 3ª série do curso clássico. Depois conversamos e contei o que havia a respeito de Marie. A aversão que tem a menina em ir ao quarto da rua Helvétia e ficar com a mãe e o padrasto numa promiscuidade horrível. Falo-lhe da resistência da menina, apesar dos telefonemas insistentes. Naturalmente não poderá desobedecer, porque é a mãe que exige a presença dela. Conto-lhe da véspera à noite, a menina tranquilamente lendo revistas e ouvindo rádio ao nosso lado na sala. Com um pouco de paciência e bons conselhos, seria adorável. Nem parece filha de gente tão baixa classe, porque é educada, distinta e porta-se à mesa como uma menina de boa educação. Digo mais, de excelente educação. Conto a nossa resolução de procurarmos o juiz de menores para pedir conselhos. Madre Teodora ouve-me calada, abanando de vez em quando aquela grande touca engomada que lhe cobre a cabeça. Falo da perdição do mundo e às vezes sinto dúvidas sobre a inocência da menina. Apesar de parecer, talvez não seja tão inocente. A madre olha-me incrédula e diz-me que não duvide, citando a frase de São Francisco de Sales, que as pérolas vivem no fundo do mar e não sabem a água do mar. Concordo e despeço-me, sentindo grande paz interior. Chegando ao apartamento e abrindo a porta, encontro Marie em pranto. Contou-me que a mãe acabara de sair e viera para me falar. Por que não me esperou? Perguntei. Tinha que ir fazer o almoço dos patrões, disse-me. Vai voltar hoje depois do jantar. Disse que a senhora e o professor não podem me prender aqui, que ela vai dar parte à polícia. Consolei a menina da menor maneira e fui para o quarto aniquilada. Quando Norberto entrou, disse-lhe que não podíamos esperar mais, deveríamos falar ao advogado e pedir-lhes conselhos a respeito de Marie. Lembramos do Dr. Nóbrega, advogado de vários professores amigos de Norberto. Telefonamos e pedimos que ele nos marcasse uma hora. Quando soube do que se tratava, prometeu aparecer essa mesma noite a fim de ver a moça e falar com ela. Sentamos os 3 no canto da sala e conversamos. Historiamos tudo ao advogado. É só porque temos pena da menina, dissemos. Tão linda e tão infeliz. E sofreu tanto durante a guerra, lembrou Norberto. Viveu horrores. Parece um conto de fadas, daqueles contos da nossa infância.